Olá, você está participando da live da Igreja Menonita Aliança. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seus corações. Desejo a vocês uma boa noite. Sejam bem-vindos. O texto que nós iremos meditar nesta noite é Jeremias capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 32. E nesse texto de Jeremias capítulo 29, do 1 ao 32, Jeremias escreve várias cartas. E uma dessas cartas, do versículo 1 ao 14, carta de Jeremias aos cativos na Babilônia, aos exilados na Babilônia. A segunda carta, Jeremias, que está ali nos versículos 15 a 23, Jeremias fala dos falsos profetas que estavam na Babilônia. A terceira carta, do versículo 24 ao 29, Semaias escreve para o sacerdote do templo, falando de Jeremias, e que o profeta leu esta carta. A quarta carta, do versículo 30 ao 32, Jeremias falando de Semaia aos exilados. Mas nós queríamos falar especificamente de uma carta de encorajamento que Jeremias escreve, do versículo 1 ao 14, que ele escreve aos deportados para a Babilônia. Pouco tempo depois dessa deportação, Jeremias então escreve esta carta para encorajar, para esclarecer e encorajar aquele povo ali na terra ou na nova vida que eles iriam levar ali por 70 anos na Babilônia. Por que para encorajar e para esclarecer? Porque aquele povo, eles estariam no meio de um povo pagão, de uma cultura totalmente diferente da deles, de práticas diferentes do povo judeu. E ali, até ali mesmo, entre esses pagãos, eles deveriam ser exemplo. Nós sabemos que o povo judeu, eles tinham leis, de purificações, de coisas impuras, de coisas imundas, leis que pautavam o seu cotidiano, que pautavam o seu estilo de vida. Então Jeremias escreve essa carta para esclarecer, para encorajar, para motivar e também para trazer esperança. Jeremias, no versículo 1 ao 14, ele se dirigiu a 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é aqueles sem esperança, do versículo 4 ao 6. O segundo grupo de pessoas é aqueles com falsas esperanças, do versículo 6 ao versículo 9. O terceiro grupo de pessoas é aqueles que tinham verdadeira esperança, do versículo 10 ao 14. Eu queria perguntar para você qual grupo você pertence. Mas nós vamos começar com o primeiro grupo, aqueles sem esperança. Por que sem esperança? Porque os exilados, os deportados para a Babilônia, eles tinham perdido tudo. Eles tinham levado pouca coisa, aquilo que eles poderiam carregar, ou aquilo que eles puderam carregar para a Babilônia. Eles perderam suas ocupações, eles perderam seus amigos e parentes, alguns até morreram ali. Sob qual ângulo aquele povo olhasse, a situação era bastante desesperadora, era bastante caótica. Você já esteve numa situação assim? Numa situação caótica, numa situação desesperadora, numa situação que você olhou por todos os ângulos, não achava saída, não achava a luz no final do túnel. Então esse povo estava enquadrado nessa situação. Agora, como que nós devemos lidar com uma situação dessas? Como que nós devemos lidar quando encontramos e estamos em meio de grandes dificuldades? A primeira coisa é procurar entender se essa situação veio proposta por Deus, se essa situação veio ser proposta por um inimigo, ou se essa situação foi nós mesmos que causamos. No caso desse povo, essa situação vinha das mãos de Deus. Deus permitiu que esse povo fosse deportado para a Babilônia. Bom, se nós entendemos que essa situação vem das mãos de Deus, então o primeiro passo
a fazer é aceitar a situação, é aceitar aquilo que Deus está nos colocando no momento, coisas que nós não podemos mudar. A vontade e o propósito de Deus não tem como mudarmos em nossa vida. Ele vai cumprir o seu propósito, aquilo que ele designou no seu coração. Tem um texto lá em Isaías que diz assim: o vaso pode dar ordem para o oleiro, o filho pode dar ordem para o seu pai? Não. Né? Então, esse povo não podia mudar essa situação, porque era o propósito, era a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, aceitar o que vem das mãos de Deus. Ah, mas pastor, eu estou passando por um momento tão difícil, isso tem a possibilidade de ser Deus? Tem a possibilidade de ser Deus, tem a possibilidade de Deus estar chamando sua atenção para Ele, tem a possibilidade de Deus estar atraindo você para Ele. Agora, em Romanos capítulo 8, versículo 28, tem um texto maravilhoso que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que Deus estava levando esse povo para o exílio, Deus estava deportando esse povo para a Babilônia, não para destruir o povo. Né? Então veja que as situações que nós passamos, Deus não quer nos destruir. Né? Deus vai fazer com que toda aquela situação caótica, desesperadora, Deus vai fazer com que contribua para o nosso bem. Deus vai tornar a maldição em bênção nas nossas vidas. Deus, no meio dessa trajetória de luta, de tribulação, Deus quer nos ensinar algo. Deus vai nos edificar, vai nos fortalecer através disso. O final dela não é dar o fim em nós, não é causar dano em nós, mas sim nos ensinar, nos fortalecer e nos dar a vitória no final dessa luta, dessa dificuldade, desse deserto que você está passando. Então, a primeira coisa, aceite. Né? Segundo, não adianta nada, no meio dessa situação, pendurar a harpa no salgueiro, nas árvores, e ficar sentado chorando. Então, diante dessa situação, muitos de nós entramos em desespero. Né? Essa situação de luta, de dificuldade. Né? Agora veja o que diz lá no versículo 137, versículo 1 e 2. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Então, isso não vai ajudar. Um dos primeiros passos para transformar a tragédia em um triunfo é aceitar corajosamente essa nova situação e entregar-se nas mãos de Deus, de um Deus amoroso que não comete erro. Por isso que o texto começa lá no versículo, por isso que no texto de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, veja o que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Toda a situação não era para causar dano no povo. Então, toda essa situação que está acontecendo na sua vida não é para causar dano. Ainda que Satanás esteja soprando nos seus ouvidos, dizendo: isso vai ser trágico na sua vida. Deus não quer trazer danos para a sua vida. Deus vai pegar tudo isso e reverter para você em bênção. Veja o que ele diz aqui, ó: planos de fazê-los prosperar, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Quer dizer, há esperança para você, há um futuro para você em Deus. Não se desespere, não se desanime, continue enfrentando corajosamente, porque você vai ver que é um tempo determinado por Deus. E quando chegar esse tempo, Deus vai te dar a vitória. A prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Né? Então, o povo estava sem esperança, estava desanimado. Né? Agora, por que o profeta escreve para esse grupo com falsas esperanças? Porque os falsos profetas têm profetizado
que esse povo ia permanecer 2 anos ali. Era rápida a permanência daquele povo na Babilônia. E Deus está dizendo não. Esse povo ia permanecer 70 anos no cativeiro. Você pode ler lá no versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completar 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Então havia uma falsa esperança, uma falsa profecia, uma falsa promessa, que era rápido a permanência daquele povo ali, no 2 anos. Então se ia ficar rápido, ia ser rápida a permanência deles ali, por que estabelecer uma vida ali? Por que ficar casa? Por que casar-se? Por que multiplicar-se? Né? E agora então o profeta estava corrigindo essa falsa esperança e dizendo para eles: olha, vocês têm que fixar residências, vocês têm que ter os afazeres da vida normais de vocês no dia a dia, vocês têm que dar suas filhas em casamento, vocês têm que casar-se, vocês têm que constituir família, né? Porque Deus tem um futuro brilhante, um futuro maravilhoso para vocês. Então perceba que esse povo estava com uma falsa esperança, e muitas vezes uma falsa esperança, uma palavra falsa, uma profecia falsa, no exílio. Eles vão ficar 70 anos no exílio da Babilônia. Então eles tinham que construir suas casas, eles tinham que se dar em casamento, eles tinham que ter seus afazeres do dia a dia. Veja como a falsa esperança, ela nos paralisa, porque ela nos direciona por um caminho errado. Veja como a falsa esperança, ela nos destrói, porque ela estava nos levando estava levando aquele povo para uma direção errada, ela nos leva por uma direção errada. Então nós temos que permanecer na palavra de Deus, na boa palavra do Senhor. Então nós temos que avaliar, né, em quem nós estamos crendo, em quem nós estamos acreditando, e nesses últimos tempos, como se tem levantado, não são todos, mas homens e mulheres falando em nome de Deus, dizendo que suas profecias, suas revelações têm mais autoridade do que a palavra de Deus. Querido, tem um texto em Mateus que diz: passará os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela é boa, a palavra de Deus, ela direciona, a palavra de Deus, ela é agradável. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se alguém se levantar dando autoridade à sua revelação, dando autoridade à sua profecia, atribuindo poder a esta profecia, atribuindo autoridade a esta profecia, mais do que a palavra de Deus, não aceite, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai trazer uma profecia, uma revelação que contradiz a palavra do Senhor, que contradiz as Escrituras. O Espírito Santo, ele nos guia toda a verdade da palavra do Senhor, ele nos guia toda a verdade. Então não aceite, porque isso pode ser destrutivo para a sua vida, como seria destrutivo para esse grupo que estava com falsas esperanças. Então Jeremias corrige a sua rota dizendo: casem-se, deem casamento, edifiquem casas, tenham famílias. Por quê? Porque eles tinham em mãos um grande futuro que Deus iria lhe proporcionar para eles, mas eles teriam que ficar ali no exílio 70 anos. Então no Salmos 36 diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do coração de vocês. Agrade-se, aquilo que Deus está fazendo no momento da sua vida, agrade-se. Não se agarre em falsas revelações, não se agarre em falsas esperanças, em falsas promessas, em falsas profecias. Se Deus deu uma palavra que você não gostou muito, imagine, eles tinham a perspectiva de ficar ali mais ou menos 2 anos. Deus está dizendo que eles vão ficar 70 anos. Não é uma palavra muito agradável, mas é a palavra de Deus, mas é uma palavra verdadeira do Senhor. Então, prefira ficar com a verdade da palavra do Senhor do que com falsos profetas.
Porque é Deus que vai cumprir o propósito na tua vida. É Deus que vai realizar esse propósito. Não é o homem, não é o falso profeta. Toma cuidado, querido, para que não roubem de você o teu futuro e a tua esperança. E como que nós vamos fazer isso? Edificando a nossa casa na palavra de Deus. Amém, meu querido? O terceiro grupo é o grupo que tinha esperança verdadeira. E qual é o grupo que tinha esperança verdadeira? Lá no versículo 10 ao 14. Primeiro, querido, a verdadeira esperança baseia-se na revelação da palavra de Deus, não na mensagem de sonhos daqueles que dizem profetas. Lá no versículo 8. Versículo 8, vamos achar aqui, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Aleluia! Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Não deem ouvidos aos falsos profetas, querido. Não deixe que eles vos enganem. Fique com a boa palavra do Senhor. E qual é a boa palavra do Senhor? Está lá no versículo 10, 11. Eles iam ficar 70 anos no cativeiro. O Senhor tinha planos de prosperidade para aquele povo. O Senhor tinha planos de dar esperança e um futuro para aquele povo. Mas eles tinham que ficar 70 anos no exílio. Aleluia! Deus deu ao povo uma boa palavra. Palavra de livramento. Palavra na sua promessa de livramento, de esperança, de prosperidade. Palavra de futuro. E Deus cumpriria esta promessa. E nós sabemos que Ele cumpriu. Então Deus tem uma palavra de esperança para você. Deus tem uma palavra de prosperidade para você. Deus tem uma palavra de futuro para você, querido, de esperança. Mas você precisa obedecer àquilo que as Escrituras propõem para você. Aquilo que Ele está propondo. Ainda que venha falsos profetas falar diferente, fica com as Escrituras, fica com aquilo que Deus está te proporcionando no momento, aquilo que vem das mãos do Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer o nosso desejo, a nossa vontade. Deixa que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Deus fez planos para o seu povo, bons planos, que no final traz paz e esperança. Então, tudo que você está passando, se ela vem das mãos de Deus, no final vai ter paz e esperança. Salmos 37, confia no Senhor, entrega seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Agradar do Senhor é aceitar a sua disciplina, é aceitar o seu propósito, é aceitar aquilo que Deus está trazendo no momento em nossa vida. Isso é se agradar dos planos do Senhor. Depois vem descansa no Senhor, é realmente ter paz em meio a tudo isso, confiar no Senhor no meio de tudo isso e saber que o nosso futuro está nas mãos dele, meu querido. Agora veja bem, em toda essa situação, veja o que Deus diz lá no versículo 11, porque sou eu que conheço os planos, quer dizer, Deus tem plano para você. Quais são os planos que Deus tem para você? Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Primeiro, prosperar. Ah, pastor, mas a situação está tão caótica. Mas Deus pode prosperar você. Não é plano de fazer o mal lá e não lhe causar dano. Deus não quer causar dano em você. Deus não quer destruir você. Deus não quer matar você. Deus trouxe essa situação para a sua vida porque Ele tem um plano. E muitas vezes nós saímos fora do plano do Senhor. E Ele quer nos trazer para dentro do seu plano. Por quê? Porque o seu plano nos faz prosperar. O seu plano nos traz futuro e esperança. Veja o que diz aqui, ó. Não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tinha o bem para aquele povo. E Deus ia fazer com aquele exílio cooperasse para o bem deles. Então permaneça nos propósitos, no plano do Senhor. Não importa se está doendo no momento, meu querido. Não importa se você está em terra estranha.
Deus tem um futuro de esperança para você. Deus vai trazer prosperidade para a sua vida. Creia nisso. Ainda que você olhe por todos os ângulos e você não veja a saída, Deus é a sua saída. Jesus é a sua saída. Jesus é a tua solução. Não creia em falsos profetas. Permaneça fiel na palavra do Senhor. Então Deus vai trazer algo bom para a sua vida. Deus vai trazer prosperidade para a sua vida. Deus vai trazer esperança para a sua vida. Deus vai trazer futuro na sua vida. O outro ponto: não desista de orar. Veja o que diz aqui: em toda situação, porém, o povo de Deus tem a responsabilidade de buscar o Senhor, de orar e pedir a Ele que cumpra as promessas, pois a palavra e a oração caminham juntos. Veja o que diz lá no versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta. Eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então não desanima, querido. Se lembra lá, não adianta pendurar suas harpas no salgueiro, nas árvores. Ou em outras palavras, não adianta pendurar a chuteira, não adianta desistir no meio do caminho. Comece a orar, comece a buscar o Senhor, comece a clamar ao Senhor para que essas bênçãos venham sobre a tua vida, para que o propósito e a promessa dele se cumpram sobre a sua vida, meu querido. Então, nesse momento de incertezas, nesse momento onde não há esperança em nossos corações, nesse momento onde é oferecido falsas esperanças, querido, permaneça firme no Senhor. Não procure soluções rápidas, mas permaneça firme no Senhor. Aqueles falsos profetas trouxeram solução rápidas, mentindo para o povo, dizendo que ia ser uma rápida estadia na Babilônia. Deus corrige a rota do povo e diz: olha, vocês vão ficar 70 anos, mas não é para destruí-lo, não é para causar danos em vocês. Eu tenho um futuro de prosperidade para vocês. Eu tenho um futuro e uma esperança para vocês. Mas mesmo em meio a essa situação, orem, clame a mim, busque o cumprimento da minha promessa na vida de vocês, porque eu levarei vocês de novo à terra de onde foram deportados. Eu levarei vocês de novo às vossas terras. Eu farei um milagre na vida de vocês. Querido, fica firme, fica fiel na palavra do Senhor. Não desanima, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, busque o Senhor em oração, porque Deus está prestes a trazer vitória para a sua vida, para as nossas vidas. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ele é fiel para cumprir em você, porque Ele cumpriu na vida desse povo. Ciro libertou esse povo da Babilônia, eles voltaram para as suas terras. Deus cumpriu a sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Deus vai cumprir as promessas que Ele fez na minha vida. Deus vai cumprir as promessas que Ele fez na tua vida, porque Ele é Deus, e Ele vai se revelar a nós em meio às situações caóticas. Deus traz o seu bom plano para as nossas vidas. Aleluia! Você crê nisso, meu querido? Você crê nisso? Então permaneça fiel. Não se afirme em falsas esperanças. Não tenha um coração incrédulo, mas fique na presença do Senhor. Permaneça. Ainda que você olhe por todos os ângulos, você não vê saída, mas não há saídas humanas. A nossa saída é divina. A nossa saída é milagrosa. Por isso ela é inexplicável. A nossa porta de esperança, a nossa porta de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Creia nesta noite, porque o Senhor está te dando uma boa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de prosperidade, uma palavra de futuro. Não terminou aqui. Deus tem futuro para a sua vida. Jeremias capítulo 29 e versículo 11. Que Deus abençoe você, meu querido. Fica firme nesta palavra do Senhor para a tua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Eu queria estar orando com você nesta noite. Você pode deixar o que você está fazendo. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, porque Deus é um Deus bondoso.
Ele tem plano para o nosso futuro. Ele tem esperança para você. Deus vai reavivar tuas expectativas. Deus vai reavivar os teus sonhos. Aleluia. Porque Ele tem esperança, Ele tem promessa de prosperidade. Ele tem um futuro e uma esperança para você. Amém, meus irmãos? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Esses irmãos, esses amados que ouviram, Senhor, esta mensagem, esta boa palavra do Senhor. Eu não sei a qual grupo eles pertencem. Eu não sei se eles pertencem a grupos que não têm esperança. Eu não sei se eles pertencem a grupos que têm falsas esperanças. Oh, aleluia! Ou eles pertencem ao grupo que tem esperança, que creem no Senhor. Mas eu quero pedir aqui, Senhor, se eles pertencem a grupos que não têm esperança, Senhor, reaviva a esperança no coração deles. Corrija a rota deles, Senhor. Se mostra um Deus poderoso. Pai, levanta sobre a vida deles e opera um milagre. Encha o coração deles de esperança. Traz a revelação da tua palavra na vida deles, Senhor. Se eles pertencem a grupos que têm falsas esperanças, destrói nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo todo sofisma, todo engano de Satanás, Pai, que vem tentar tirar os seus filhos do teu propósito. Direciona os teus filhos agora, Senhor. Dá força para que eles se levante. Dá força para que eles continuem suas atividades com o Senhor. Dá força para que eles te busquem, Senhor, Pai, cada vez mais na sua vida. Nutra o seu coração de esperança, Pai. Senhor, se eles pertencem ao grupo que tem uma esperança verdadeira, Senhor, que esse grupo possa estar agindo, Senhor, te buscando, clamando a Ti pelas Tuas promessas. Mas em todos esses grupos, Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo, vem agora, Senhor, operar o Teu milagre, venha renovar as esperanças, venha, Senhor, agora em nome de Jesus, de encontro agora a vida deles, vem trazendo, Pai, uma prosperidade, vem trazendo o futuro deles, vem dando a esperança para eles agora, Senhor, vindo de encontro, dando a vitória nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas tribulações, Pai. Opera agora os Teus milagres. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meu querido. Muito obrigado pela tua companhia e até a próxima live. Que Deus abençoe você.